Uma vez eu fui numa empresa e aí o problema era a falta de comprometimento. Ah, isso não existe. Eles contrataram à toa. Aí o negócio estava tão assim, o clima, a pessoa que... Quando você vem para falar, é terrível, né? Sempre me colocam ou no final do dia ou depois do almoço. Porque para dar um, né? E aí a pessoa que veio antes de mim, meu Deus do céu... Tem um conto... Você estava dormindo. Fala a verdade, estava dormindo. Tem um conto ótimo sobre quem tem dificuldade de se comunicar. Não é isso que eu ia contar, mas eu vou contar. Conta, a menor história conta. Que eu conheço. A menor. Quando você fala assim, não vai dar tempo, temos que encerrar, essa é a menor. Não, tem tempo. Vixe, tem tempo. Essa é À meia-noite, às 6 da manhã, a gente não faz nada aqui. Né? Era uma vez um sultão que ele mandava. Você imagina? Ele era o sultão que mandava ali. Só que ele tinha um problema grave de comunicação. Quando o sultão tinha que falar alguma coisa, os ministros faziam força para prestar atenção, porque dava um sono. E era uma fala meio atrapalhada. E aí, o que ele está querendo dizer com isso? Mas ele era o sultão, ele tinha força, ele era a pessoa. Então, eles tinham que prestar atenção. Mas era uma briga, era uma dificuldade para poder fazer isso. E, nesse mesmo reino, existia um homem muito simples. E esse homem simples adorava contar histórias. E quando ele tinha que explicar alguma coisa, ele fazia através de uma história. E sabe o que acontecia? Todo mundo parava em volta para ouvir. O sultão era um homem que tinha muitos cursos. Era um homem que, se fosse hoje em dia, tinha IMT, tinha todos os MBAs que você podia imaginar. Mas não sabia se comunicar. E ele ficava com raiva de ver um homem tão simples falando e todo mundo em volta. No dia que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, o sultão estava passando por uma rua estreita e ninguém reparou que o sultão estava na rua. Eu vou contar por quê. É porque o Nasruddin estava contando uma história e estava todo mundo em volta. O sultão passou e ninguém nem notou. Estava todo mundo hipnotizado ouvindo o que ele estava falando. Ele passou, primeiro ele ia passar direto, aí ele ouviu o Nasruddin falando assim, é tudo uma questão de escolha. Nessa hora deu um negócio no sultão, ele voltou e disse assim, quis se fazer presente. As pessoas viram, majestade, curvaram. Aí ele foi direto no Nasruddin para humilhar. E aí na frente de todo mundo ele disse assim, então você está falando de escolhas? Muito bem, eu quero que você responda agora, na frente de todo mundo, sem pensar. Se você tivesse que escolher entre honestidade e sabedoria, melhor, se você tivesse que escolher entre honestidade e riqueza, hein? Você só pode escolher uma coisa. Então, honestidade ou riqueza? E na hora o Nasruddin, sorrindo, sem pensar, disse assim, majestade, claro, riqueza. Nossa, o sultão cresceu uns 5 centímetros. Estão vendo? Ouviram? O homem que vocês dão atenção, quando tem a opção de escolher entre honestidade e riqueza, ele escolhe riqueza. Eu não, eu sou diferente. Eu escolho honestidade. Então ele olhou nos olhos do sultão e disse assim, claro, majestade, a gente sempre escolhe aquilo que não tem. Nossa, que... A gente sempre escolhe aquilo que não tem. Na sua empresa, você escolhe aquilo que não tem. Na vida, você escolhe aquilo que não tem. Porque se você já tem, você fala, isso aqui eu já tenho. A gente sempre escolhe aquilo que não tem. E a história traz algo muito legal. O ciúme, porque alguém que sabe muito não sabe se expressar. E alguém que sabe menos tem mais empatia e tem mais ouvidos em volta, tem mais audiência. E o sultão é tão inteligente que ele percebe isso. No mundo corporativo está cheio de pessoas que têm muito conhecimento e não sabem transmitir.